Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Cotton Talks, podcast 100% dedicado ao mercado brasileiro de algodão. Eu sou Bernardo Souza Lima e hoje recebemos em nosso 10º episódio Daniel Bruxel, produtor rural, presidente da AMIPA, Associação Mineira dos Produtores de Algodão. Muito bem-vindo, Daniel. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado aí pela sua participação conosco. Olá, Bernardo. Prazer é nosso participar aí contigo e do Cotton Talks, contar um pouquinho aí da nossa história e da nossa associação aqui de Minas, da AMIPA. Muito bem, e tem muito assunto aqui para tratar da associação do nosso estado aqui. Eu, como um mineiro, um prazer aqui a gente hoje explorar aqui os temas da AMIPA e o Cotton Talks, que é um ambiente de bate-papo aqui com os protagonistas que estão contribuindo para a transformação e crescimento da cadeia produtiva do algodão no Brasil. Então, a cada episódio aqui a gente recebe, tem o prazer de conversar com as pessoas que estão aí bem inseridas no algodão brasileiro. E o Cotton Talks, que é uma iniciativa da Souza Lima Cotton, excelência em negócios de algodão, e Cotton Trade, que é a plataforma digital exclusiva da Souza Lima para negociação e acompanhamento de contratos de compra e venda de algodão. Para você que ainda não nos acompanha nas redes sociais, acesse aí no Instagram Souza Lima Cotton e no LinkedIn o mesmo nome aí, Souza Lima Cotton. Daniel, para a gente começar aqui então, sempre o início a gente pede aí para a pessoa se apresentar, a gente conhecer um pouquinho mais do lado pessoal. Então, conta aí para os nossos ouvintes, quem é o Daniel Bruxel? Bom, eu sou mineiro, nascido aqui em Patos, Minas. Sou engenheiro agrônomo, formado em 2001 na Universidade Federal de Uberlândia. E após terminar a graduação, o curso de agronomia, a gente veio a ajudar aqui, né, nos trabalhos aqui da empresa, da família. É uma empresa familiar, aqui onde que nós trabalhamos, né? Estamos na segunda geração. Tenho meu irmão e minha irmã que também trabalham aqui conosco, né? À frente dos negócios. E um apaixonado, né, pelo que a gente faz, pela agricultura, esse negócio que impulsiona o Brasil, o mundo afora, que gera muitas divisas, né? Então, a gente é muito feliz de poder trabalhar com aquilo que a gente gosta de fazer. E, posteriormente, ao longo da nossa jornada, entendendo, acompanhando um pouco mais, eu tive a honra de presidir a AMIPA, que é a Associação Mineira dos Produtores de Algodão, onde eu me encontro atualmente, né, nesse cargo de presidente, aí com muito orgulho para representar essa cadeia tão importante aqui do estado de Minas Gerais. Muito bem. E, Daniel, você falou ali da empresa aí do grupo, a ADB Agrícola, e o seu Décio, seu pai, veio do Sul e veio aqui para as Minas Gerais, e conta um pouquinho como que foi esse trabalho até que o grupo aí iniciasse as atividades com a cultura do algodão, como que, né, você e o grupo aí iniciaram a trajetória na cotonicultura. Bom, isso é até interessante. Esse ano, né, agora no mês de fevereiro, fez 50 anos que meu pai chegou aqui no Cerrado Mineiro, aqui na região de Patos de Minas. E ele conta isso, né, com muito orgulho, né, porque meio século de história bem-sucedida. Isso, claro, só foi possível através de muito trabalho, mas também de todo o pessoal aqui da região que acolheu tão bem, que acreditou, né, e que fez a DB chegar aí hoje com esses 50 anos aí bem consolidada no mercado. A história ela começa ali na época pelo Polo Centro, pelo Alisson Paulinelli, né? Ele foi um grande incentivador aqui da região, juntamente naquela época com a Embrapa, né? Importante ressaltar a importância dessas entidades no passado e atualmente, né? Principalmente meu pai sempre gosta de deixar isso muito claro e dizer que toda essa revolução no cerrado brasileiro
ela só foi possível graças à Embrapa, pesquisadores dedicados ali, né, no dia a dia, adaptando cultivares, variedades, muita pesquisa, muita técnica, calagem, fosfatagem, né, fazendo com que áreas que antigamente às vezes eram consideradas impróprias, né, para a produção agrícola, hoje se tornaram o celeiro do mundo, né? Então, a nossa gratidão a todas essas entidades, a todo esse pessoal ali. E aí começa, né, com o plantio de soja lá atrás, primeiramente, um pouco de algodão, e com o passar do tempo aqui, viu que a região era muito propícia para a produção de semente de soja, né? Então, aqui tem um clima muito bem definido, aqui nessa região de Patos de Minas, altitude em torno de 1.000 metros, e então uma condição ideal para a produção de semente. Então, lá no passado, começou com a produção de semente de soja, né, em parceria com a Embrapa, ali no início, e posteriormente veio vindo, né, as outras culturas, né, veio o milho, e em 84 nós iniciamos também na suinocultura, né, com uma granja aí de 300 matrizes, nessa parte de suinocultura, e desde aquela época, é interessante isso, né, tinha o chorume, né, os dejetos, e meu pai naquela época falou assim, ó, o que nós vamos fazer com esses dejetos? E aí surgiu a ideia de plantar o café, em 85, justamente para se aproveitar os dejetos suínos naquela época, né? Então, hoje se fala muito disso, mas também é importante ressaltar que desde lá de trás, né, os agricultores já têm essa visão, eles já se preocupam com isso. Então, também entramos com o café em 85, né, a região aqui é muito propícia também para a produção de café, e aí nós fomos crescendo posteriormente também na suinocultura, algo que a gente ia crescendo a quantidade de matriz à medida que a gente ia tendo milho disponível, né? Somos produtores de soja também, e então a gente conseguia fazer troca aí de soja por farelo e óleo que a gente usa. Temos algumas extrusoras que nós mesmos produzimos a nossa soja, o nosso óleo, né? E o milho, o principal insumo ali na fabricação de ração, a gente tem, fomos aumentando. E aí, com o passar do tempo, né, vieram outras culturas. A gente colocou, né, meu pai colocou o primeiro pivô central aqui em 84, aqui foi um dos primeiros aqui da região do Cerrado. Ele é um grande entusiasta aí da agricultura irrigada. Então, a gente começou a diversificar bastante. Então, nós começamos a entrar aí na produção de tomate industrial, de ervilha, de milho doce, de milho semente, de trigo, além, né, das outras culturas que a gente plantava também, sequeiro, milho, soja, o próprio café, sorgo. E o último, né, assim, a última cultura, vamos dizer, que nós entramos nessa parte foi o algodão, ali em 2012. Aí que começa a nossa história com o algodão, nesse período aí, nessa época. Tá certo, e eu me lembro aqui que a Souza Lima participa aí com vocês desde o primeiro ano de algodão, né? Então já vamos completar aí 14 para 15 anos. E é interessante para quem está ouvindo aí não conhece muito do algodão mineiro, que você falou, né, Daniel, no começo aí, sobre esse trabalho aí do crescimento do algodão no Cerrado, e essa região aí que vocês estão, que é do Alto Paranaíba, e o noroeste de Minas também, que é onde tem muito algodão e de ótima qualidade, é uma extensão do cinturão do Cerrado, né, que a gente vem lá do Matopiba, passando aí por esse trecho de Minas, Goiás, até emendar lá no Centro-Oeste, no Mato Grosso, no MS. E um outro ponto também que chama atenção e que já está ligado à próxima pergunta é da diversidade da agropecuária no negócio aí da família de vocês e no estado de Minas Gerais como um todo. Então, você citou aí do milho, né, na região de Patos, que tem até a famosa festa do milho aí na região, o café, que é muito forte aí no Alto Paranaíba, e também o aproveitamento que vocês fazem aí entre as atividades, você citou o caso aí da suinocultura, então isso aí acho que é muito positivo e com certeza ajudou vocês a ter o crescimento. E eu até queria agora te pedir para te falar que você citou aí do algodão como ele relativamente mais recente,
Mas antes da gente explorar mais aqui o assunto do algodão e da AMIPA, vocês têm no café também, acho que como uma das principais atividades do grupo, além da matriz aí de suinocultura, e tem uma outra atividade mais recente, né, e que eu queria que você contasse um pouquinho aí de como que iniciou, que é agora que vocês também estão produzindo vinho no Cerrado Mineiro. Eu talvez ousaria falar aqui que vocês são talvez aí os únicos produtores de algodão que também são produtores de vinho, então é até um produto aí, uma área que eu particularmente também gosto e aprecio bastante, e sei que você compartilha aí do mesmo gosto, então queria que você contasse um pouquinho aí dessa história do vinho aí. Então, o vinho foi muito interessante, Bernardo. A gente costuma falar, né, que realmente essa região aqui é uma região abençoada para a produção, o Cerrado Mineiro, porque aqui nós, além de todas essas atividades que nós falamos, ainda tem muita parte de hortaliças, né, aqui que a região é muito propícia para isso. Estamos vendo os citros entrar aqui por conta de problemas aí que, infelizmente, aconteciam em São Paulo, do green, né, vindo para cá. Temos visto aí a questão do avocado aqui na região, começando também. Então, assim, são várias as opções, né, que se tem aqui nessa região. E numa dessas, foi até numa conversa técnica sobre café, que tinha o Bambini, que foi o primeiro que plantou aqui na região, ele comentou que estava produzindo uva para fazer vinho. De momento eu achei que seria aqueles vinhos de garrafão, vinho doce. Ele falou, não, vinho fino, tinto, seco. Eu falei, não, mas isso é impossível. Ele falou, não, tem um pesquisador da EPAMIG, de novo entra aí uma instituição, né, a EPAMIG, né, igual nós falamos da Embrapa, e ele virou e falou, não existe a dupla poda, o Murilo Regino domina isso bem, vamos lá conhecer. Aí nós conseguimos marcar com o professor, né, com o doutor Murilo, fomos lá visitar e ele explicou. E aí, quando eu escutei aquilo a primeira vez, eu pensei assim, poxa, isso aqui parece muito com o café. O que o café precisa para ter qualidade, o vinho precisa. E o café aqui, por a gente conseguir uma qualidade muito boa nele, Bernardo, claro que o café é commodity e vai continuar sendo, né? É a commodity mais negociada aí no mundo depois do petróleo. E a gente sempre buscando uma qualidade superior, falou, opa, peraí, o vinho tem tudo a ver se aqui a gente consegue um vinho de qualidade também, a gente consegue fazer. Vamos atrás disso. Então, nós fomos atrás um pouco mais para pesquisar sobre essa questão das variedades, da uva, da dupla poda, e chegamos à conclusão de que aqui seria uma região bem propícia para se produzir vinho. E uma coisa muito interessante que o Murilo comentou quando eu perguntei, Bernardo, ele falou assim, olha, eu te garanto que a gente consegue fazer um bom vinho aí na região. Tem tudo para se fazer. Eu não posso te afirmar a que valor você vai comercializar isso, porque pode cair no gosto de um crítico, alguém pode fazer uma propaganda, pode, né, valorizar seu vinho. Falei, não, ok, mas a qualidade é boa? Falou, não, a qualidade, vocês vão ter uma qualidade muito boa dos vinhos aqui na região. Então, iniciamos ali o plantio em 2018, começamos esse plantio das videiras aqui, primeiramente com a variedade Syrah, porque era mais adaptada aqui para o Cerrado, era que a gente tinha, né, naquela época, de mudas e tudo. Iniciamos o plantio com 2 hectares, gostamos, né? Sim, a muda pegou bem, foi crescendo. E aí, no outro ano, Bernardo, nós falamos assim, olha... Passou no teste. E apesar de não ter produzido ainda, nós pensamos assim, ó, vamos colocar uma área um pouco maior, até para ter uma representatividade e, entre aspas, se olhar aquilo com uma atenção um pouco maior, né? Então, hoje a gente está com 8,5 hectares aí de videiras, são 9 variedades entre brancas e tintas que nós temos aí, né? O vinho vem melhorando ano a ano, é isso que se espera, né, de um vinho, de uma videira jovem, né? O pessoal costuma falar que as videiras aí demoram de 7 a 8 anos, a 8 safras, para ela começar a realmente ali entregar todo o potencial. Então, a gente, assim, está muito satisfeito e confiante nisso aí, né? Temos um projeto de montar a vinificação aqui em Patos de Minas, fazer uma parte de um
né, uma parte de um turismo aí com o vinho, isso a gente vê que acontece aí bastante, né, nessas regiões e tudo. Como se diz, estamos empolgados com isso aí. E aí, paralelamente a isso, Bernardo, como a gente já tinha essa questão do vinho e tinha que fazer toda a distribuição, e nós éramos produtores de café, mas então, né, café verde que a gente entregava, nós entramos também na parte de torrefação do café, né? Então a gente criou aí a Casa Bruxel, que é né, a parte não faz, é dentro do grupo, mas faz a comercialização aí dos vinhos e do café para o consumidor final, direto aí. Então, algo novo, isso aí, efetivamente, Casa Bruxel foi, né, ela começou início do ano passado, está aí com 1 ano e 3 meses, mas vem crescendo aí a um ritmo interessante, é uma coisa desafiadora e totalmente diferente do negócio que a gente estava acostumado a fazer, que era produzir, né? Mas é um desafio a mais e é interessante como que a gente vai aprendendo com isso ao longo do tempo. Não, maravilha, é muito interessante essa história aí, esse case, né, que ainda está relativamente no início, como você falou, mas já bem estruturado e com o domínio que vocês têm aí na agricultura, eu tenho certeza que vai continuar tendo sucesso e deixar os parabéns aí pela iniciativa, viu? Só uma Obrigado. curiosidade, Daniel, essa área aí de 8, 9 hectares, ela já representa uma produção de quantas garrafas, mais ou menos, aí por ano? Bernardo, quando ela estiver estabilizada, ali a produção, porque o início produz um pouco menos, nós estamos estimando aí de 40 a 45 mil garrafas por ano. É um Então, volume é muito muita bem, coisa, né? né? Como É. se diz, né? Nós não damos conta de beber tudo, não. Tem que vender isso aí. Pois é, então já vamos fazer o jabá aqui, que é a Já. propaganda, para quem quiser comprar o café e o vinho aí do Bruxel, ó, casabruxel.com.br, entrega para o Brasil inteiro, o Bruxel aí, ó, Bruxel, Isso aí. casabruxel.com.br. Então, para experimentar o vinho e o café, na internet consegue comprar. E para adquirir o algodão do Bruxel, aí liga aqui para Souza Lima. Então tá tudo É fácil. isso aí, viu? Obrigado, meu Bernardo. Ô, Daniel, agora vamos vir para o centro aqui da conversa, que é o algodão. E falando aqui da AMIPA e tudo, eu queria que você explicasse um pouquinho aí da associação e as principais frentes de trabalho aí da associação aqui dos produtores de Minas Gerais. Só falando um pouco, então, a AMIPA ela foi criada em 99, Bernardo, e quando a AMIPA foi criada lá atrás, o objetivo dela inicial ali foi para se tirar o ICMS do caroço do algodão que tinha lá na época. Esse que era o objetivo. E depois ela se tornou, né, essa associação tão representativa aqui no estado, né, de Minas, aí, com vários associados. Então, essa é a história de como se começou a AMIPA. E a gente pode falar que dentro da AMIPA nós temos várias frentes aí de trabalho. Nós temos à frente aí de um projeto muito interessante, que é o projeto fitossanitário, né? Onde a AMIPA ela traz os tubos mata-bicudos, né? E faz um monitoramento aí com feromônio, armadilhamento do bicudo aqui na região. Ela doa esses tubos mata, ela não uma parceria aí, ela consegue repassar esses tubos mata-bicudos, feromônio é um custo assim, um custo bem abaixo do mercado para os associados, justamente para conseguir estar monitorando isso aí, que é uma praga, um inseto aí muito importante aí para a cotonicultura. Ela tem uma parte também que a AMIPA ela criou o GEAN, que é o Grupo do Estudo do Algodão Mineiro, aonde ela reúne os técnicos aqui de Minas e sempre traz gente de outros estados, né, para uma atualização de manejos, de variedades, de novidades, né, que existem aí no mercado e de manejo. E isso ajudou muito Minas a aumentar a produtividade e aumentar a qualidade da pluma, né? A pluma aqui em Minas Gerais, ela vem sendo feito um trabalho focado nisso aí,
porque aqui nós vamos falar posteriormente, né? Nós temos o Proalminas aqui, que envolve todas as cadeias, e conversando com as indústrias, se viu essa necessidade de uma melhoria na qualidade de fibra, tanto em variedades quanto em manejo. Então, a AMIPA atua, né, fortemente nisso aí. Existe o Proalminas, né, que é um acordo que envolve produtor, indústria e governo, e funciona muito bem aqui dentro do estado. Isso impulsionou bastante aí a cotonicultura aqui em Minas. Então, assim, essas são as frentes de trabalho hoje que a AMIPA está, né? O que ela participa, o que ela faz, além de defender, né, os interesses aí em coisas ligadas à parte ambiental, junto ao Estado, a parte tributária agora, que nós vamos ter essa reforma tributária aí, que Sim. ainda é não uma bagunça, mas ainda é uma incerteza do que vai ser, como vai ser esse período todo de teste. Então, a AMIPA tenta, né, ajudar não só os produtores, mas toda a cadeia, porque acaba que quem é produtor de algodão também são produtores de outras culturas aí, a se planejar melhor. É isso aí. Então, a MIPA, assim como as outras associações estaduais, ela auxilia o produtor não só diretamente ali na atividade do algodão, mas com outras atividades ali que rodeiam ali a vida do cotonicultor. E Daniel, queria pegar assim, uma percepção sua de que, principalmente, você teve a fase ali como produtor de algodão, mas depois que você assumiu a presidência da AMIPA, o que mudou na sua visão com relação ao setor de algodão, depois que você passou a ter também esse trabalho aí do lado institucional? Bom, a AMIPA, ela, assim, quando eu assumi a AMIPA, a gente era produtor, e a AMIPA é muito interessante porque ela sempre teve uma continuidade, independente de quem estava ali na presidência, vamos assim dizer. Né? A gente tem que fazer aqui um agradecimento ao Lício, né, que é o diretor executivo da AMIPA, e toda a sua equipe, pelo excelente trabalho, excelente condução que eles fazem né, em todas as áreas. Então, fica aqui o nosso agradecimento e reconhecimento a todos eles por tornarem a AMIPA o que é hoje. Mas a principal questão para mim, enquanto produtor, e a partir do momento que a gente vai para uma associação, é a gente entender todos os elos da cadeia, como que tudo se interliga, como que tudo funciona, né? Às vezes você está de um lado do produtor, é claro que você vai defender só o seu produtor, mas a partir do momento que você está numa associação, nesse cargo de presidente, você precisa ter um bom senso, né, para saber lidar com tudo. Ainda mais aqui em Minas, né, onde a gente tinha essa questão do Proalminas, né, que envolve todo mundo. Então, isso foi muito bom, não só para um crescimento pessoal e profissional também, para entender a cadeia aqui em Minas, a gente tem toda essa cadeia, né? Você tem o produtor, você tem o corretor, você tem as indústrias, têxtil, a tecelagem, a malharia, tudo aqui dentro de Minas. E hoje a AMIPA, ela conversa muito bem com todas essas cadeias. Ela tem bom trânsito em todas e muitas vezes ela é chamada para intermediar algo que existe entre indústria e Estado, entre produtor e indústria, né? E sempre com muito bom senso, claro, sempre defendendo o produtor, que é o foco dela. Então, para mim, foi algo muito interessante isso aí, mudou muito a visão para a gente ter uma visão bem mais ampla, geral, de toda a cadeia. Maravilha. E aqui eu vou reforçar a menção que você fez ao Lício aí, mandar um abraço para ele. E eu acho que vale citar aqui, dentro desse ambiente sistêmico que você falou da AMIPA, a gente também lembrar ali da Minas Cotton, que é um laboratório de excelência em Uberlândia. Deixar um abraço para o Rezende aí também, que vai nos ouvir. E que a gente tem todo o algodão mineiro classificado pela Minas Cotton, né, o que dá um padrão, uma confiabilidade ali, um laboratório realmente de primeira linha que a gente tem aqui em Minas. E, Daniel, agora a gente vai falar do Proalminas aqui, que você já puxou um pouco, mas só para a gente
comentar aqui sobre a expectativa agora aqui dessa safra 2026. Minas Gerais que tem um plantio aí, na sua maior parte, um pouco mais cedo que outros estados, né? Então, a gente está gravando aqui em final de março, já está em um estágio aí relativamente avançado, uma área ainda superior a 40 mil hectares aí, teve um pequeno ajuste, mas como é que está a expectativa aí para essa safra 25, 26 aqui em Minas Gerais? Bom, Bernardo, na safra, falar um pouco da safra passada. A safra passada, a gente teve uma decepção aqui na produção, né? Nós tivemos um veranico aí de 45 dias em muitas regiões aí, e a gente fala que o ano, né, no ano passado, quando a gente chegou ali início de fevereiro, a gente olhava as lavouras e a gente imaginava que Minas iria fechar com uma média acima de 340 arrobas. O algodão estava muito, muito bom, plantado na época certa, os tratos culturais, tudo vindo perfeito, mas, né, infelizmente, veio essa seca aí e derrubou muita produtividade aqui em Minas. E Minas tem uma característica, Bernardo, nessa safra agora, 25, 26, que é a safra que está plantada, 54% do algodão é irrigado aqui em Minas, né? No ano passado, isso aí era 28%. Então, aumentou muito, né? E por que se aumentou? Até por uma questão das áreas mais propícias a serem plantadas algodão, noroeste, norte de Minas, vem crescendo bastante. Ainda tem muito espaço para crescer, né? O algodão vem tomando esse espaço aqui em Minas, e a partir do momento que você tem uma área irrigada, você mitiga todos esses riscos climáticos aí, principalmente a questão da seca, algo nesse sentido. Então, esse ano a gente espera aí as 84 mil toneladas de pluma, né, aqui no estado de Minas, uma produtividade bem superior à produtividade do ano passado. Eu acredito que Minas hoje está em terceiro, quarto lugar, né? Tem a área do Piauí tem aumentado bastante também a produção de algodão, até o ano passado era, mas vem crescendo a um ritmo bom, a um ritmo constante. Eu falo assim, sem muita loucura, sem muita empolgação, muito com o pé no chão, toda essa parte. Tem uma questão, né, das algodoeiras, que eram 8, hoje são 17 algodoeiras, então vem se consolidando, né, esse algodão aqui na região de Minas. Então, eu acredito assim, que nós vamos ter uma safra boa, né, é o que nós esperamos, né. Estamos vendo aí, igual falou, estamos no final de março, estamos vendo uma recuperação aí nos preços nas últimas semanas, né, o que também é favorável aí para o produtor. Vamos ver como que fixa aí, dando oportunidade de se travar alguma coisa aí, para pelo menos um custo, né, se aproveitar isso aí. Então, para essa safra aí, 25, 26, nós estamos com uma boa expectativa aqui para Minas. Maravilha. E aqui, duas similaridades com a Bahia, e até a gente, por coincidência, no último episódio, a gente gravou com a Alessandra, lá da Bapa, porque o ano passado também a Bahia teve esse mesmo problema dessa estiagem ali entre fevereiro e março, então as áreas de sequeiro sofreram bastante, né, e tiveram produtividades aquém do esperado na safra 24, 25. Agora a perspectiva é melhor, está mais equilibrado a questão do clima. E outra similaridade com a Bahia é esse aumento da área irrigada, que dá mais segurança ao produtor exatamente para esse risco climático. Então, é bom a gente ver que o produtor está atento a isso aí, mitigando esses riscos através da agricultura irrigada, e que acaba trazendo, geralmente, aí, um algodão de excelente qualidade. E você citou aqui, Daniel, a questão da área de Minas Gerais, e, de fato, Minas está ali oscilando um pouco com o Piauí, entre terceira e quarta área nacional, e já há alguns anos Minas superou Goiás e MS, que são estados também tradicionais aí no algodão, e Minas tem uma diferença frente a esses outros estados produtores, ele também é um estado consumidor de algodão. Então, a gente viu no passado mais recente aqui, algumas indústrias se instalarem na Bahia, principalmente no Mato Grosso também,
mas ainda representam percentualmente pouco frente à produção daquele estado, que é muito grande também, mas em Minas a gente tem um parque têxtil muito tradicional, parecido com São Paulo, mas São Paulo, o parque têxtil é muito grande, consome bastante algodão, mas a produção é bem menor, 5, 6 mil hectares de algodão, varia entre 5 e 7. Em Minas a gente está falando de mais de 40 mil. E isso até que fomentou a criação desse programa do ProMinas, né, pelo Estado aqui ser, vamos falar assim, deficitário no consumo ali, na produção, então é mais consumo do que se produzia algodão, e isso acabou estimulando um pouco. E aí eu queria só que você comentasse aí, Daniel, na visão do produtor, como é importante esse acordo do ProMinas, né, que ele é firmado aí entre a MIPA e o Sinditêxtil, né, que é o representando as indústrias aqui de Minas, para que tenha esse fluxo comercial aqui dentro do estado, entre produtores e fiações mineiras. Bom, Bernardo, sobre o ProMinas, é importante falar, né, que o ProMinas ele é uma lei, né, ele não é um decreto, ele é uma lei e ele foi muito bem pensado e estruturado a várias mãos quando ele foi feito, porque ele envolve o produtor, ele envolve a indústria têxtil e ele envolve o Estado. Então, o produtor ele recebe um pouco a mais, a indústria ela tem uma desoneração no ICMS e com isso se gera mais receitas aqui dentro do Estado. Foi feito já alguns estudos para nós, porque o ProMinas é um programa muito importante aqui dentro de Minas Gerais. Então, já foram contratados estudos com institutos e sempre se mostrou que a cada R$ 1 que se abre mão, que o Estado abre mão, ele recebe de volta R$ 1,40. Então, é realmente um programa que ele vale a pena para o Estado e nem se discute para o produtor e para, né, as indústrias. Então, esse ProMinas, ele funciona muito bem, ele tem uma comunicação, eu posso falar que quase semanal entre produtor e indústria. A MIPA faz esse papel central, porque existem cotas que a indústria, né, você sabe muito bem disso, existem cotas que as indústrias precisam cumprir, precisam comprar do algodão mineiro, os produtores também precisam se organizar para se venderem esse algodão para as indústrias, né, para elas terem esse algodão, né, no momento certo de se adquirir. Então, o ProMinas foi um programa muito bem pensado, muito bem feito, e ele estimulou bastante a cotonicultura aqui dentro do estado de Minas Gerais. E aí, Bernardo, pegando um gancho, não foi só a questão do ProMinas em si. Com a questão do ProMinas, a MIPA pôde realizar inúmeros outros trabalhos aqui dentro do estado, né? Vamos falar um pouco, por exemplo, você falou antes ali do laboratório, do Minas Cotton, né, que várias vezes já figurou em primeiro lugar aí nos interlaboratoriais da ICAC, toda essa qualidade que você consegue fazer com esse algodão. Essa questão do CEDTAC no norte de Minas, né, que também é algo muito importante que foi feito para a agricultura familiar. Essa questão do fitossanitário, dos tubos mata-bicudo, feromônios, tudo isso para se controlar essa praga. Um aumento da qualidade de fibra, pesquisas a campo, testes de novas variedades. Algo muito importante também, né? A MIPA conseguiu adquirir uma fazenda, né? Então, a MIPA tem uma fazenda experimental onde ela faz todos esses testes, todas essas validações. Então, o ProMinas ele é muito mais do que simplesmente se pagar um valor a mais para o produtor e a indústria ter né, uma redução ali do seu ICMS. Não, ele envolve toda uma cadeia em volta disso aí. Então, um programa muito inteligente que foi feito na época, Bernardo. Sim, o ProMinas ele tem esse fundo aí que tem um recolhimento, né, Daniel? Então, ele acaba gerando esses estudos, investimentos para continuar o crescimento aí, qualificação da cadeia.
E para explicar um pouco aqui da parte comercial do ProMinas, Daniel, porque a gente participa aqui ativamente, tentar mensurar um pouco, Minas Gerais consome aí cerca de 100 mil toneladas de pluma por ano, e a produção tem variado aí 70, 80 mil toneladas. O produtor ele tem a liberdade, naturalmente, de fazer a venda para onde ele quer, para exportação, trading, para fora do estado, mas uma boa parte dessa produção e da safra mineira, ela acaba sendo negociada com a indústria dentro dos termos desse acordo do ProMinas, e cada indústria acaba tendo uma espécie de cota, né, que ao ser atingida também permite que a indústria tenha esses benefícios e ao final acaba sendo positivo para o produtor, para a indústria e para o governo do estado. Então, realmente ele foi muito bem articulado e elaborado aí esse acordo ProMinas. Daniel, e já que você citou aí o trabalho do norte de Minas, eu acho que é bom a gente falar aqui um pouco que Minas já teve uma produção muito forte ali no norte do estado no passado, antes de ter essa migração ali para o Cerrado, né, a partir dos anos 2000, e ainda existe esse trabalho lá na região de Catuti, que aí é um perfil de agricultura um pouco diferente, que a AMIPA também dá um suporte lá para os produtores. Então, queria que você falasse um pouco dessa frente aí, que é o algodão lá do norte do estado. Bom, igual você, né, comentou, Bernardo, né, o norte de Minas já foi uma grande região produtora de algodão, e claro que é desejo, né, da AMIPA que se fortaleça, né, e cresça cada vez mais. Hoje, eu arrisco dizer que o modelo de agricultura familiar, pequenas propriedades que se tem ali na região de Catuti, é um exemplo para o Brasil da maneira, na organização, como funciona lá. Então, a AMIPA, ela sempre apoiou, ela sempre ajudou lá com vários projetos, né? Antes de ter o CETITAC, que é onde eles vão, né, fazer o beneficiamento de algodão, a AMIPA sempre ajudou lá com drones. Existe um projeto lá de irrigação de salvamento, construindo pequenos piscinões para os produtores, onde eles têm água ali naquele momento crítico, eles conseguirem estarem utilizando essa irrigação ali para uma produtividade melhor. É um acompanhamento técnico, né? A AMIPA disponibiliza um técnico que roda a região lá para estar monitorando toda essa parte. A questão do vazio sanitário, né? Que é algo ali que às vezes não se olhava tanto isso no passado e que acabava prejudicando, né? Principalmente a questão de bicudo de uma safra para outra, hoje é totalmente respeitado, é totalmente monitorado. Então, a AMIPA, ela sempre teve um olhar atento ali, né, para a agricultura familiar, para o norte de Minas. Ela entende, está no DNA dela de ajudar, de fortalecer essa cotonicultura familiar. E, recentemente, tivemos a grata satisfação de terminarmos lá o CEDTAC, que é onde vai ser feito o benefício de todo o algodão ali do norte de Minas. Até então, eles tinham uma outra usina. O CEDTAC ficou pronto ali, teve, né, lógico, era obra, alguns imprevistos, né? Então, acredito que brevemente estaremos fazendo a inauguração de lá. Com certeza você vai receber o convite aí, Bernardo, que participa disso aí ativamente conosco também. Então, uma expectativa muito grande. E a ideia realmente é fortalecer, né, essa agricultura ali de Catuti do norte de Minas. Já tive a oportunidade de ir algumas vezes lá. A gente vê que o pessoal lá realmente gosta, é apaixonado com o algodão, sabe como produzir. Produtividades muito boas que o pessoal consegue, qualidade, né? E existe toda uma atenção especial para aquela região, para quem sabe aí no futuro, né, retomar toda a grandeza que teve no passado. É isso aí. E já que a gente fez menção aqui ao Lício e ao Rezende, mandar um abraço para o Tiburcio também, que é outra lenda do algodão mineiro aí lá da região, né, Daniel? Com certeza, viu? É isso aí.
Daniel, um outro ponto aqui, acho que de inovação e diferenciação que a MIPA tem, e que é referência nacional, é a biofábrica, né, de insetos e tudo. Explica como que surgiu essa ideia, os desafios e como que isso aí ajuda para o produtor e para o trabalho da MIPA. Bom, só fazer um breve resumo de como surgiu a biofábrica, Bernardo. Lá em 2013, né, nós tivemos o ataque da Helicoverpa armígera aqui no Brasil, né, e foi um desastre, com liberação aí de vários produtos e tudo, mas de controle extremamente complicado. Então, na época, não tinha produtos químicos aqui no Brasil registrados, e foi um prejuízo bilionário aí, né, para a agricultura. E naquela época não se usava produtos biológicos, não se usava ainda. Então a AMIPA, naquela época, ela fez uma missão aí por vários países que utilizavam, onde tinha helicoverpa, e utilizavam um controle biológico através de macro-organismos. Então, eles foram para a Índia, principalmente para a Austrália, e lá chegaram a ver o uso desses biológicos em larga escala, e principalmente aí os macro-organismos, né? Então, a MIPA, o que ela fez? Ela voltou, se criou a biofábrica, e aí começou a se produzir esse inseto, né, inimigo das pragas, da helicoverpa na época, porque no Brasil não existia. Beleza. E aí, o que acontece? No início, era muito difícil para a MIPA produzir isso em grande escala e para distribuir esses ovos, essas cartelas nas lavouras. Ela utilizava moto ali no passado, era algo em torno de 20, 30 hectares por dia. E aí se saiu numa outra missão, aonde que eles viram, né, na Alemanha, que eles fabricavam lá o tricograma, que ele parasitava os ovos de mariposas da Lepidóptera, e fazia o controle, né, biológico dessas lagartas. E lá era em larga escala. Então, eles foram lá entender como que era o processo. Na época, se fez uma parceria, né, com esse pessoal da Alemanha e trouxeram para cá. Na época, essa fábrica lá na Alemanha, né, ela controlava os lepidópteros no milho. Então, se trouxe, né, lá do país europeu, da Alemanha, se trouxe isso aqui para o Brasil. E aí, claro, né, ali na biofábrica, né, com o jeito brasileiro, eu falo assim, de se reinventar e de se adaptar tudo para cá, se começou a fazer isso em larga escala, se conseguiu produzir, né, em quantidades maiores e com custos viáveis. E aí se começou, né, toda essa questão da biofábrica. Então, posteriormente, a biofábrica nossa lá, ela ganhou um prêmio entre as 10 startups mais inovadoras na época, e ela, né, teve o privilégio lá, né, o FAUSE lá, igual falou, nós já falamos de tanta gente que está aqui, então o FAUSE ali na biofábrica também, ela conseguiu criar um drone para se aplicar até 400, 450 hectares por dia, né, para fazer o controle dessas lagartas. Então, hoje, a biofábrica, ela vende o produto aplicado. Por quê? Porque ela considera que a aplicação desse produto é algo muito técnico também. Então, o associado, o produtor, inicialmente era só o associado, que tinha, né, que poderia se utilizar disso, mas com a produção de larga escala, hoje ela comercializa isso e a aplicação sempre é feita por técnicos, né, que são bem treinados, pilotos habilitados aí pela ANAC, pelo drone, fora todo o conhecimento técnico que tem da época de como aplicar esse tricograma aí nas lavouras. É brilhante esse projeto, né, Daniel? Ver como que vocês tiveram que rodar o mundo para chegar em uma solução
inovando, né, e depois também adaptando e mudando a forma como é a aplicação para ter esse ganho aí de produtividade e entregar uma solução para o produtor, né? E é mais um claro exemplo de como a associação trabalha defendendo os interesses e ajudando nas necessidades aí do produtor. E, Daniel, para a gente agora olhar para o futuro aí, é uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os convidados também. Pensando aí nos próximos 5, 10 anos, como você imagina o algodão em Minas Gerais, aí, os principais desafios e oportunidades que a gente vai encontrar? Ô, Bernardo, a gente pode falar que o que aconteceu nos últimos 10 anos foi a consolidação do algodão aqui em Minas Gerais, né? Igual nós falamos, com a entrada aí de novos produtores, de novas usinas em funcionamento, uma área constante, crescendo, né? Um ritmo que a gente considera interessante, sem muito aventureiro, não. O algodão vai crescendo, bem tecnificado e tudo. Eu acho que nós vamos manter a Minas para os próximos 10 anos. A ideia é justamente essa, ano após ano, ir crescendo as áreas. Eu acho que nós vamos ter uma questão aí de aumento de produtividade, a gente espera ter também, por conta de mais tecnologia, mais pesquisa que está entrando, né, novas variedades, novos manejos, né? A gente vê áreas experimentais aí com produtividades acima até de 500 arrobas, muitas vezes. Então, é conseguir fazer isso chegar ao campo, né? A gente sabe que é totalmente diferente o mais experimental ali da lavoura, todos nós sabemos, mas é tentar replicar, né, o que é feito de diferente, de bom, né, para as áreas comerciais. Então, esse é um dos pontos, sempre a questão da qualidade de fibra também, né, para a gente sempre estar buscando essa melhoria, né? O mercado exige, aqui em Minas a gente tem uma relação muito próxima com as indústrias têxteis, então se fala bastante sobre qualidade, se paga pela qualidade, né? O que é muito interessante, então isso incentiva a ter uma qualidade melhor aqui. Bom, falando especificamente de Minas, Bernardo, a gente tem essa questão do desafio do ProAlminas, né? Que com a reforma tributária e com a retirada dos incentivos fiscais que os estados tinham, o ProAlminas precisa ser reinventado, né? Porque da maneira que ele está hoje, ele não vai poder continuar, né? Então, a gente vem discutindo bastante isso, né? Com indústria têxtil, com o governo, para ver como que nós vamos reinventar esse programa, o que nós podemos continuar nele, porque é aquilo que nós falamos. Ele não é só ali o produtor receber a mais e a indústria ter um incentivo, uma desoneração. Ele envolve toda essa outra parte, né? E nós temos um desafio na biofábrica, Bernardo, onde nós estamos começando o controle através de macro-organismos aí do biculto, né? A MIPA hoje, ela é a única sede que ela tem a única Embrapa que existe dentro de uma instituição privada é lá em Uberlândia, onde a Embrapa Negócios ela é sediada dentro do prédio da MIPA, da sede da MIPA lá, né, Embrapa Negócios. Nós temos um pesquisador da Embrapa lá, o Cipó, que ele é cedido para nós também, para a MIPA, né, onde que junto com a Embrapa Algodão vem trabalhando bastante nesse controle do biculto. Esse ano a gente fez alguns testes aí a campo, né, com a liberação aí do Catolactos, para a gente estar observando esse controle do biculto. Não é tão simples, não é tão fácil essa produção deles, principalmente de se produzir o bicudo para o Catolactos, né, para a gente ter o Catolactos para liberar nas lavouras, mas a gente acredita bastante nisso. A MIPA, a biofábrica, acredita bastante nisso, é algo bem desafiador, mas com o time que a gente tem lá, a gente acha que nós vamos conseguir, né, um bom resultado com isso aí. Então, eu acredito que esses são os desafios aí para os próximos 5, 10 anos, que não é só nós, toda a associação, né, a cadeia a nível Brasil terá esses desafios também.
É isso aí, a questão da reforma aí tributária, com vários impactos aí, fiscal e tributário, acho que é um tema que está trazendo a atenção aí de todos os setores, né? No algodão não é diferente, e importante destacar esse planejamento aí, e essa conversa prévia para já, como você falou, reinventar aí algumas situações, e no caso aqui que a gente falou bem do ProMinas. E, Daniel, um outro ponto de destaque aqui para nós mineiros é esse ano aqui, daqui 5, 6 meses, Belo Horizonte vai receber aqui o 15º Congresso Brasileiro do Algodão, que é o maior evento aí da cotonicultura brasileira e acontece a cada 2 anos, agora em BH, talvez no momento aí de maior marco do algodão brasileiro, pelo volume que se tornou a produção, a participação global e tudo. O que essa escolha representa aí para Minas Gerais, de num momento tão importante, a capital do estado aí ter a honra de sediar esse evento? Pois é, Bernardo, nós ficamos extremamente satisfeitos, felizes, né, com a escolha de Belo Horizonte, da nossa BH aí, para o 15º CBA. Né? Em 2007, a gente teve um Congresso Brasileiro de Algodão também, aqui em Minas, e eu acho que ele retorna nesse momento aqui para Minas de consolidação, né, do algodão, porque aqui em Minas a gente tem todas as fases, né, Bernardo? A gente tem ali produção de semente, aí você tem a produção do algodão, aí nós temos as corretoras centenárias, né, as corretoras com quantos anos, né, vocês aí, Souza Lima, comercializando esse algodão não só para Minas, mas para Brasil e mundo afora. Aí nós temos as indústrias têxteis, nós temos a tecelagem, nós temos malharia, nós temos confecção, nós temos tudo isso aqui dentro de Minas. Então, trazer esse congresso aqui para Minas, eu acho que é algo que não é só para o produtor, é para toda a cadeia, entendeu? Para se entender um pouco mais do momento, para se entender um pouco mais dos desafios, das dificuldades que são essa produção do algodão, como se fazer uma pluma de qualidade, chegar ali no final. Então, assim, a gente está muito satisfeito, né? Ainda mais também com o tema, uma fibra natural, algo muito importante, né, em momentos que, né, se falam tanto de sustentabilidade, mundo afora, algo que às vezes parece tão simples, uma fibra natural que é o algodão, encara desafios aí mundo afora com fibras sintéticas, e isso não é uma briga pequena, né, é uma briga enorme aí que não envolve só Brasil, envolve o mundo inteiro, todos os produtores de algodão. Então, eu achei muito pertinente o tema, acho que vai abrir os olhos, opa, deixa eu entender um pouco melhor sobre isso aqui, vai conscientizar os consumidores, né? Porque ali não é só, às vezes não é o produtor que precisa, né? Isso aí, como falo, o produtor escutar isso aí é fazer graça para palhaço, ele já está cansado de saber. A gente tem que conseguir fazer chegar isso aí no consumidor final, dele entender qual que é a vantagem de uma fibra de algodão. E eu acho que aí a Abrapa, ela desenvolve um trabalho simplesmente fantástico nisso aí, com todas as suas campanhas, o Sou de Algodão e incentivando o consumo da fibra de algodão. Então, Minas está muito feliz, nós estamos muito contentes de, nesse momento, né, de falar que o Brasil se tornou o maior exportador mundial de algodão, vem aumentando sua produção, vem aumentando a sua qualidade, e escolher justamente BH para sediar esse congresso aí. É isso aí. O congresso, na verdade, não é só da produção, é de toda a cadeia, como você falou, Daniel. E Minas, por ser muito verticalizado, né, com todas as etapas aí da cadeia do algodão, vai receber muito bem esse congresso, quase 20 anos depois aí daquela primeira ocasião que foi em Uberlândia, agora aqui na capital do estado. Daniel, e para a gente ir chegando aqui para a nossa reta final, uma pergunta que a gente sempre faz também para os nossos convidados aí, todo mundo muito envolvido com algodão, que é pedindo para responder em uma palavra aí de bate-pronto. O algodão para você é? O algodão, para mim, ele é fibra.
Ele é fibra porque ele é resiliente, ele é forte, né? Ele enfrenta a produção ali, ela enfrenta várias adversidades até se conseguir fazer a pluma, vamos assim dizer, adversidades climáticas, adversidade de pragas e doenças, dependendo do ano. Não só isso, né? Adversidades tributárias que nós estamos vendo agora, sem saber às vezes como que nós vamos ficar lá, né? Lá para frente com essa reforma tributária. E também a fibra é a união, né? Eu acho, ela é junto aí todos os elos da cadeia, produtor, indústria. Quanto mais conectado, Bernardo, a gente consegue estar, né? Eu acho que isso é melhor, além de todas as associações aí que compõem a Brapa também, né? Fortalecendo, né? O algodão, né? Mundo afora. Importante também, né, Bernardo, já, né, que vocês estão aí falando aí de vocês, né, como corretores que fazem sempre também um trabalho, uma ponte muito importante aqui em Minas entre produtor e indústria, né? Você sempre intermediando isso aí com um bom senso incrível, né, que existe no meio. Então fica o nosso agradecimento aí como instituição AMIPA, como produtor, por esse belíssimo trabalho que vocês fazem aí também, viu? Tá ótimo, obrigado, Daniel. E agradeço também em nome dos colegas aqui da classe. E sobre a palavra aqui que você escolheu, acho que você foi muito feliz e é legal de ver que cada convidado cita uma palavra diferente, a gente não teve repetição até agora, e como que encaixa bem também, né, com o mercado, com o trabalho de algodão, e a palavra fibra aí realmente traduz muito bem o que é a cultura e a cadeia do algodão. E para a gente fechar aqui, Daniel, depois dessas inspirações todas que você trouxe para a gente aí, queria que você deixasse aí alguma sugestão, alguma lembrança de conteúdo ligado diretamente ou indiretamente ao algodão, à agricultura, que você já tem aí experimentado e puder compartilhar aqui com os ouvintes, por favor. Ô Bernardo, tem um livro, né? Alguns até já comentaram aí no Cotton Talks, mas eu volto a reforçar ele, né? Que é a saga do algodão, das primeiras lavouras à ação da OMC, porque eu acho que falar de algodão, ele ali tem toda a história, né? É bem contada e bem descrita, e como que uma união, uma junção, a luta de classe conseguiu chegar nisso, no reconhecimento, né, e na valorização do algodão brasileiro. Para se conhecer, para se entender um pouco mais da história, vale a pena a leitura, viu? Maravilha, você falou aí da força da classe, a união, a resiliência que remete à fibra e tá tudo conectado e ligado aí, né? É isso aí. Mas está ótimo, obrigado aí pela lembrança desse livro. A gente vai chegando aqui ao final. Para você que nos ouviu aí, siga no Spotify, Cotton Talks, coloque aí nos seus favoritos, disponível aí também no YouTube. Críticas, sugestões, o e-mail cottontalks@souzalimacotton.com, encaminhar aí para os conhecidos, colegas de trabalho. E eu vou também fazer um comentário aqui que, para não ter risco de cometer uma injustiça, eu falei que o Bruxel aqui deve ser o único produtor de algodão que também produz vinho, mas se alguém que está ouvindo aqui souber de um outro case que tem algodão e vinho, nos manda aqui, nos informe que nós vamos fazer contato, vamos convidar aqui, vamos provar o vinho, né? Porque o do Bruxel Isso eu é já bom, viu? provei. Provar vinho é bom, viu, Bernardo? O seu eu já provei e aprovei. Então, se tiver alguém que está no algodão e no vinho junto, para aproximar aqui, para a gente fazer contato e experimentar. Às vezes tem alguém que está no algodão, no vinho e está no queijo também. Melhor ainda, viu, Bernardo? Traz o queijo aí, né? Aí vai ter que ser outro mineiro. Aí é só se for mineiro. Tá certo. Ô, Daniel, então, deixar meu muito obrigado aqui pela sua participação, conversa descontraída, leve, gente que já tem aí um relacionamento comercial, uma amizade há muitos anos, é um prazer ter esse bate-papo aqui com você, parabenizar pelo trabalho e as inovações aí à frente da DB e à frente da MIPA, e
que a gente continue aí com a fibra do algodão por muitas safras para frente juntos aí. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos os ouvintes aí do Cotton Talks. E levo o nosso abraço aí a toda a equipe da Souza Lima. Valeu, para você que está nos ouvindo aí, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.